hoje eu vou te mostrar como fazer esse short transpassado todo em crochê nível iniciante. Bom, para fazer esse short eu utilizei o fio Charme da Círculo nessa cor aí, mogno. Usei também uma agulha de 4 milímetros. Se você não conhece o fio Charme, ele é 100% algodão. Bom, o primeiro passo para fazer esse short é fazer um anel mágico, tá? E dentro desse anel mágico eu vou subir 3 pontos correntes. Então, eu subi 3 pontos correntes e fiz mais 2 pontos altos. E em seguida, 3 pontos correntes. Vou fazer novamente 3 pontos altos, todos aqui dentro do meu anel mágico, beleza? Faço 3 pontos altos, 3 pontos correntes. E vou repetir 3 pontos altos e 3 pontos correntes até completar 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Bom, fiz aqui os meus 4 bloquinhos de 3 pontos altos seguidos de 3 pontos correntes. Fecho meu anel mágico e vou fechar aqui, ó, no meu primeiro ponto, puxando o fio lá do novelo e fazendo um ponto baixíssimo. Assim eu formei o meu primeiro quadradinho, o início do meu quadradinho. Agora a gente vai fazer aumentos para ele crescer, tá? Nós vamos trabalhar aumentos por todo o percurso para aumentar esse quadradinho. Então eu vou andar aqui, ó, com pontos baixíssimos através do meu segundo e do meu terceiro ponto, até chegar aqui nesse miolo, ó. Faço mais um ponto baixíssimo e tô dentro do miolinho, dentro aqui desse intervalo. Subo 3 pontos correntes e vou fazer agora aqui dentro meu primeiro aumento, que vai ser mais 2 pontos altos, então fiquei com 3 pontos correntes e volto novamente aqui nesse lugar e faço mais 3 pontos altos. Beleza? Esse é o meu primeiro aumento, tá? Nós vamos fazer isso por todas as esquinas do quadrado. E agora faço um ponto corrente e vou aqui para o meu segundo intervalo. Então, venho aqui na minha segunda quina e faço novamente 3 pontos altos dentro, tá? E aí faço novamente 3 pontos correntes e volto no mesmo lugar, fazendo 3 pontos altos. Eu vou repetir, ó, esse mesmo processo nos meus outros 2 intervalos, então nesse e nesse. Lembrando sempre de intercalar com um ponto corrente, beleza? Então, fiz um ponto corrente, venho no meu próximo intervalo e repito tudo de novo. Bom, já adiantei aqui, tá? Cheguei no final, faço meu último ponto corrente para finalizar e fecho aqui, ó, com ponto baixíssimo no meu primeiro ponto, tá? Fecho aqui com ponto baixíssimo e agora eu vou caminhar até o meu próximo intervalo ali, né? Até a minha próxima quina. Então, vou fazendo ponto baixíssimo pelos 2 pontos e até chegar aqui no meu intervalo. Subo 3 pontos correntes e vou fazer um aumento das quinas. Então, eu já tô aqui na minha primeira quina e vou fazer o aumento, vou fazer meu primeiro aumento. A única diferença agora dessa carreira, ó, são esses intervalos aqui, tá? Nesses intervalos a gente vai fazer 3 pontos altos. Então, os aumentos são aqui somente para essas 4 pontas do quadrado, tá? E nesses intervalos que vão surgindo, a gente vai inserir 3 pontos altos, beleza? Então, vou fazer aqui com vocês, ó. Fiz 3 pontos correntes, vou fazer 2 pontos altos, 3 pontos correntes e volto aqui para fazer a quina do meu quadrado, a primeira quina, né, dessa carreira. Fiz aqui meu aumento, faço um ponto corrente, já chego aqui, ó, no meu intervalo, que é onde eu vou fazer 3 pontos altos, beleza? Ó, faço, 3 pontos altos. E aí, vou fazer novamente um ponto corrente de separação. Sempre vou fazer um ponto corrente de separação. E já chego aqui na minha outra quina do quadrado, tá? Na minha outra voltinha. Aonde eu tenho que fazer um novo leque, né? Um novo aumento. Então, faço 3 pontos altos, 3 pontos correntes e volto no mesmo lugar, fazendo os 3 pontos. Faço um ponto de intervalo, um ponto corrente de intervalo e já chego aqui, ó, no meu meio, no meu intervalo do meio, onde eu vou fazer
3 pontos altos. Então, ó, dessa forma, percebam que é como a gente vai aumentando o nosso quadrado, tá? Conforme a gente vai passando as carreiras, esse número de intervalos entre essas quinas, elas vão aumentando. Nessa terceira carreira, ó, percebam que eu já fiquei com 2 intervalos. Conforme a gente vai passando as carreiras, esses intervalos aumentam. Tá? Então, a gente vai sempre fazer os aumentos ali dos 4 pontos e esses intervalos vamos fazer sempre 3 pontos dentro deles. Beleza? Essa é a única diferença carreira a carreira. É só se atentar sempre em fazer aqui as quinas, as 4 quinas, os aumentos, e os intervalos nós vamos colocar sempre 3 pontos altos separados por ponto corrente, tá? Então, vou fazer mais essa carreira e volto no final para mostrar a vocês. Bom, voltei aqui no final dessa minha terceira carreira. Faço meu ponto corrente de separação e prendo aqui no meu primeiro ponto com um ponto baixíssimo, tá? Vou caminhar em pontos baixíssimos aqui por 2 a 3 pontos até chegar no meu intervalo onde eu vou subir a minha próxima carreira, tá? Bom, agora, a partir de agora, é só repetição, beleza? Os aumentos nas 4 pontas e os números de intervalos aqui, tá? Onde a gente vai colocar 3 pontos dentro de todos os intervalos. Então, aqui percebam que eu fiquei com 2 em cada intervalo e depois vai aumentando carreira a carreira, assim por diante. Eu vou adiantar aqui até atingir o tamanho do quadrado que eu preciso, tá? Eu vou adiantar e volto para passar as medidas. Bom, finalizei aqui o meu square, tá? Ele ficou com 27 centímetros, tá? E é um tamanho pequenininho, porque eu visto P e também porque eu fiz curto, beleza? Vocês vão fazer o tamanho que desejarem. Daí, ó, eu fiz 4 deles. Juntei 2 e agora eu vou fazer a costura dos outros 2 com vocês. Para fazer a costura, eu vou pegar aqui 2 pontos da ponta dos meus quadrados, vou trazer o fio lá do novelo para dentro, e aí, ó, eu vou pegando o ponto de um lado de um dos quadrados e o do outro lado do outro quadrado. Vou juntando os dois, ó, por toda essa lateral, fazendo pontos baixíssimos. Então, eu pego um ponto de cada quadrado e puxo o fio todo do novelo fazendo pontos baixíssimos. Eu vou fazer a costura desse jeito, ponto a ponto, mas você pode estar fazendo com agulha de tapeceiro, tá? Você pode fazer alinhavando mesmo, uma costura tradicional. O intuito é juntar 2 quadrados e mais 2 quadrados, ó, desse jeito aí. Bom, eu afastei um pouco a câmera, tá? Eu queria que vocês visualizassem aonde a gente vai crescer o nosso fundilho. Vai ser bem aqui, nesse sentido, assim. Bom, com a câmera agora mais próxima, eu vou demarcar aonde eu vou subir, tá? De que ponto até que ponto eu vou subir o meu fundilho, tá? Eu aqui, ó, da minha costura, eu contei 3 pontos para um lado, 3 casas, né, para um lado, aqui, e 3 casas para o outro lado. Essa foi a largura suficiente que eu preciso, tá? Deu aí cerca de 10 a 11 centímetros. Para cada tamanho, eu aconselho que vocês aumentem, viu? Para poder ficar aí, né, um espaço entre as pernas maior. Beleza? Aumenta aí entre 2 a 3 centímetros para cada tamanho. Bom, vamos lá. Já demarquei aqui, coloquei um marcador aonde eu vou iniciar e aonde eu vou terminar. E aí, ó, eu vou trazer o meu fio lá do novelo, faço um nó regulável e vou iniciar aqui aonde eu coloquei o marcador, fazendo um ponto baixo e 2 pontos correntes. Esse equivale ao meu primeiro ponto alto, beleza? Então, eu vou voltar no mesmo lugar e vou fazer mais 2 pontos altos. Nós vamos trabalhar os pontos que trabalhamos por todo o nosso quadrado, tá? Então, nós vamos fazer o ponto corrente e aí vamos vir no outro intervalo e fazer 3 pontos altos. Vamos fazer 3 pontos altos, 1 ponto corrente, 3 pontos altos, 1 ponto corrente. Do mesmo jeito, entre os espaçamentos, tá vendo, ó? Em cada espaçamento, 3 pontos altos separados por 1 ponto corrente. Até o final lá, até onde está o meu marcador. Eu vou adiantar e volto. Bom, cheguei aqui no meu ponto, no meu marcador,
tá? Vou fazer 3 pontos correntes, que vai ser o meu primeiro ponto da segunda carreira. Como na segunda carreira eu tenho um leque aqui embaixo, eu vou fazer mais um ponto corrente de separação. Porque aí, ó, quando eu viro o meu trabalho, eu já dou uma laçada e venho aqui no primeiro intervalo e faço 3 pontos altos. Beleza? Então, ó, 3 pontos altos, um ponto corrente, venho no meu próximo intervalo, 3 pontos altos. Vou intercalando novamente, 3 pontos altos, um ponto corrente, 3 pontos altos, até chegar no meu último ponto, tá? Do outro lado. Bom, cheguei aqui no final da minha segunda carreira e antes de finalizar, ó, eu vou fazer exatamente o que eu fiz aqui no início. Eu fiz 3 pontos correntes, que equivale ao ponto alto, então eu vou fazer um ponto corrente de separação e já vou vir aqui em cima, ó, desse último ponto e vou fazer em cima dele um ponto alto, beleza? E aí ficou igual ao outro lado. Subo então 3 pontos correntes, que vai ser o ponto da próxima carreira, viro o meu trabalho e aí aqui, ó, eu tenho um intervalo. Então, vou vir aqui dentro e vou fazer mais 2 pontos altos. E vai ficar assim, ó, vai ficar um leque logo aqui em cima, tá? A gente vai fazer assim por todo o percurso, indo e voltando, tá? Ou a gente inicia com 3 pontos altos, se for um intervalo, ou a gente inicia com 3 pontos correntes, com 4 pontos correntes, beleza? A gente vai fazendo dessa maneira, indo e voltando, e vai fazendo assim para poder ficar retinho o nosso fundilho, tá? Eu vou adiantar o meu aqui, indo e voltando, até atingir a altura que eu preciso. Vou fazer em cerca de 10 a 11 centímetros também, beleza? Vou adiantar e volto para passar as medidas. Terminei aqui o meu fundilho, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. E aí, ó, a gente vai emendar lá nos meus 2 outros squares. Mas antes eu vou passar aqui a medida. Então, eu fiquei com 11 centímetros de altura por 12 centímetros de largura. Aqui eu afastei a câmera para mostrar como fica a montagem. E agora eu vou passar a costura lá nos meus outros 2 quadrados, beleza? Então, para fazer a costura, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou fazer com pontos baixíssimos, tá? Eu vou só colocar o marcador aqui para vocês visualizarem, tá? Eu tenho que terminar, iniciar e terminar do mesmo jeito que eu subi o meu fundilho lá do outro lado, tá? Então, eu conto 3 intervalos e demarco para um lado, 3 intervalos e demarco para o outro. E aí, ó, eu vou costurar desse jeito assim, tá? O início e o fim igual ao do meu outro square, onde eu subi o fundilho. Então, ó, vou mostrar aqui o início da costura para vocês, tá? Eu vou vir lá com fio sem cortar, lá da onde eu terminei. E vou vir aqui onde estava o marcador, ó, vou inserir a agulha bem no ponto de intervalo, puxar o fio para dentro e fazer ponto baixíssimo, tá? Eu vou fazer do mesmo jeito que eu costurei os 2 quadrados. Eu vou pegando um ponto de um lado, um ponto do outro, trago o fio todo de uma vez e faço ponto baixíssimo, ponto a ponto, tá? Vou fazer isso até chegar no meu outro marcador. Cheguei aqui, tá? No final da minha costura, vou fazer o último ponto. E aí, ó, eu vou agora virar o meu trabalho do lado certo, beleza? E vou fazer pontos baixos. Eu vou fazer pontos baixos por toda a lateral e também por toda a volta, tá? Do meu short, ó, desse jeito. Vou fazer por toda a volta mesmo, pelos outros 2 quadrados e também pelo fundilho. Vou adiantar e volto. Bom, já cheguei aqui no final, tá? Fiz, ó, pontos baixos mesmo, viu? Por toda a volta. E aí, voltei aqui no mesmo lugar da onde eu saí, cortei o fio e vou fazer um acabamento. Beleza? Feito pontos baixos por toda a volta, o próximo passo é fazer as cordinhas, ó. Nós vamos fazer 4 cordinhas, então eu já fiz 1, 2, 3 e vou fazer a última com vocês, tá? Essas cordinhas, elas ficam na ponta de cada quadrado, na ponta de fora de cada quadrado, desse jeito aí. Então, bora lá que eu vou mostrar como eu fiz. Bom,
Para fazer a cordinha, eu vou vir aqui na minha quina do lado de fora, tá? De cada um dos squares. Vou pegar lá o fio do novelo na agulha com nó regulável, ó. E vou passar o fio aqui por dentro, fazendo um ponto baixo. Feito o ponto baixo, subo 1, 2, 3, 4 pontos correntes, dou 2 laçadas na agulha e volto aqui dentro fazendo um ponto alto duplo. Então, faço 4 pontos correntes, laço 2 vezes o fio na agulha, volto aqui, ó, no início do ponto, pego essas 2 laçadas, puxo o fio por 2, laço, puxo por 2 e laço, puxo por mais 2. E assim funciona um ponto alto duplo, beleza? Então, vou fazer 4 pontos correntes e aí vou voltar aqui, ó, bem aqui, tá vendo? No início aqui, pegar essas 2 laçadas, laço o fio, passo por 2, laço, passo por 2 e laço e passo por mais 2, tá? E assim a gente vai formando o cordão, o cadastro do nosso short, tá? Vou fazendo isso até atingir o tamanho que eu desejar. Lembrando que ele precisa ser grande o suficiente para amarrar na cintura da pessoa, beleza? Apesar de terem 2, ele precisa ser grande o suficiente para junto fazer um laço na cintura de uma pessoa, beleza? Eu vou adiantar aqui o meu tamanho e volto para mostrar o resultado final. Bom, feita aí as minhas 4 tiras, tá? As minhas 4 cordões, um em cada ponta. O nosso short tá pronto. Eu tô aí mostrando a vocês, ó, o resultado final, como ele ficou, beleza? Esse aí é ele fechado, como ele vai entrar no corpo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal.